Oi, pessoal! O assunto de hoje é castração. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: você tem 100% do controle do seu animal? O que é ter 100% do controle do animal? Quando você sai para passear com ele na rua, ele nunca sai solto, ele sempre sai encoleirado. Se você o leva para hotelzinho ou pet shop, você tem 100% de certeza que lá ele não entra em contato com outros animais no cio. E em casa, você tem só cadela ou só macho? Ou se você tem os dois, na época do cio da sua cadela, você consegue separá-los? Se você disser que sim, a minha opinião é que você não castra o seu animal. Por quê? O primeiro motivo. Muitas pessoas falam que se você não castrar o seu animal, lá na frente, se tratando de cadela, ela vai ter tumores de mama, ela vai ter problemas no útero. E isso é uma verdade. Por quê? As mamas e o útero são, hormonalmente falando, dependentes do processo de produção de progesterona pelo ovário. Então, se você faz a castração, possivelmente a cadela vai ter uma predisposição menor a ter problemas mamários ou de tumor de mama, como queira, e também de ter problemas como piometra, que é a infecção do útero, porque ela não vai ter mais útero, ou miomas, ou problemas hormonais ligados à progesterona ou produzidas pelo ovário. Só que boa parte dos veterinários vai falar isso que eu te falei agora. Então vai induzir você a castrar o seu animal. Por que eu sou contra a castração do animal que você tem 100% de controle? Porque se você tem 100% de controle, o animal, se você tem uma cadela, ela não vai engravidar se você não colocar ela para cruzar. Porque as pessoas hoje em dia têm uma ligação direta no cérebro que falam para ela que, não vou colocar a minha cadela para cruzar. Então eu quero castrá-la. Não existe ligação direta para isso, tá? Se você não quiser colocar para cruzar, se você não quer que ela engravide, não coloca e pronto. Qual a consequência hormonal que ela vai ter se você castrar o animal? A pele e o pelo, eles ficam mais ressecados por deficiência da progesterona produzida pelo ovário. Pode ser que o seu animal a longo prazo tenha consequências hormonais de tireoide, de suprarrenal e até mesmo diabetes. Sem falar da obesidade, que nesses animais sempre está instalada. Então, aqui é a minha opinião a respeito de castração de cadelas, tá? Eu não recomendo nesses casos, mas utilizando-se do bom senso, como toda opinião deve ter. Se você não tem controle do seu animal, se ele às vezes foge, se ele sai na rua sem você, ou se você tem um cão e uma cadela que durante o cio você não tem controle desses animais, então tem que castrar um dos dois, ou a cadela ou o macho, tá? Se tratando de felinos, eu aconselho você castrar, mesmo você tendo o controle total do seu animal, porque fêmeas de felinos no cio, as gatas, elas ficam realmente insuportáveis. Você não consegue, principalmente se tratando de vizinhos, quem mora em apartamento ou quem mora até mesmo em casas, a gata, ela tem um processo ovulatório muito grande e aí ela fica realmente muito transtornada com a carga hormonal que ela possui. E, diferente das cadelas, quando você castra esse animal, o que acontece na maioria das vezes é apenas o sobrepeso. Esse animal tem predisposição a engordar. Mas os outros problemas hormonais desencadeados pela falta de progesterona, a gente vê que nos felinos não tem tanto isso. Não tem essa questão da ligação com a pele e com o pelo, não tem tanto essa questão da ligação com a tireoide e com a suprarrenal. A dependência hormonal, se tratando de felinos, é menor do que a de caninos, tá? Então fica a minha opinião aqui sobre castração e para você desligar dessa teoria que implantaram nas pessoas hoje em dia, que se você não quiser que a sua cadela engravide, você castra.
E foi como eu falei, se você não quer que ela engravide, é só não colocar ela para cruzar, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte: se realmente você já castrou o seu animal, o que é que você vai fazer a partir de agora? Não tem muito o que se fazer. Existem alguns suplementos que você pode dar e também algumas dosagens hormonais que você pode fazer, mas que uma vez retirado todo o ovário e todo o útero do animal, ela não vai ter mais problema de útero, ela não vai ter mais problema de ovário, ela não vai ter mais uma predisposição maior a ter problemas de mama. Mas ela pode ter sim, tá? Ela pode ter, eu já vi cadelas castradas com tumor de mama. Então, fica aqui a dica. Eu aconselho também que, se os animais forem de adoção, se você tem um lar temporário, ou se você participar de uma ONG que tenha animais lá para doação, que esses animais para doação sejam todos castrados. Porque quem está doando não tem como garantir que a pessoa que está adotando o animal vai ter 100% de controle desse animal. Infelizmente, hoje em dia, não tem como a gente confiar no bom senso das outras pessoas. Então, o que acontece? As pessoas são induzidas a fazer essa adoção numa questão emocional muito forte. E quando acontece alguma coisa com o cachorro, fica doente, não quer tratar, não quer gastar com o animal, joga ele na rua. E se esse animal não tiver castrado, o que acontece? A população de animais errantes aumenta. Então, essa é a minha opinião sobre castração. Se você tiver alguma dúvida, é só depois me contatar via Facebook ou Instagram.